dream, believe in strength. Now I'm the only one. Vamos lá, o Goulart de Andrade. Bom, pessoal, uma honra, porque o pessoal que eu já acompanho há um certo tempo, o pessoal que conhece muito e graças a um amigo em comum, né? Amigos recentes, para vocês recentes, né? O Chris Pavanelli, Chris Castle, né? Chris, aí, ó, obra sua, obra sua. Nós vamos falar hoje aqui, inclusive, poxa, começamos o canal esse ano. Certo. Como é bom quando funciona, né? Vamos lá quando o Esquadrão Classe A, né? Quando é bom quando o plano funciona. Quando vai funcionando, né? Quando o negócio vai encaixando as peças vezes sem querer até, né? É bom demais. Então, gente, hoje o Carlos Vasques aqui, depois a gente vai entrar. Quem é o Carlos Vasques, tá bom? Então, nosso olhar. Eita, nós. Bom, vamos lá, pessoal. Carlos Vasques, entre outras coisas, daí nós vamos entrar nesse entre outras coisas, né? Sim. É um dos co-criadores do Mansão N. Sim. Mansão N, que é um podcast que está no Spotify, que é YouTube, que é Instagram, que é Facebook, que é LinkedIn, que é tudo. É tudo. Né? Já é uma obra muito legal, que você já tem já, né? Sendo um cara novo. O podcast está fazendo agora 10 anos, esse ano. Cara novo, tá com um negócio, vamos dizer assim, nessa proporção, né? Sim. Mas, como a gente tem falado no nosso olhar, quando for aqui no estado imaginário, é outra história que vem aqui, cabeça. Mas como nós temos falado aqui no nosso olhar tem essa, pelo menos a pretensão, né? E tem alguns viés assim de ser o canal plural, aquele canal que quer ter várias visões, ter olhares diferentes para as coisas, para si próprio, para os eventos, para os negócios do mundo, né? Então a gente não é para olhar no próprio umbigo. E com uma presença tão ilustre como você aqui, como já brilhantaram todas as pessoas que já passaram por esse ano aqui, nessa temporada 2025, que é a primeira. Só tá me achando aqui. Não, vamos lá. E eu começo, pelo menos eu e o Flávio Edmo, que fica lá fazendo nossa artezinha e tal, né? É o seguinte, você falar de Carlos Vasques, tipo Jefferson, nasci em tal lugar, aquele currículo falado que eu costumo fazer em todas as conversas, né? Que é uma conversa, não é uma entrevista, é uma conversa, um bate-papo, mas onde eu tento deixar o pessoal falar mais, né? Quando eu tava conversando com ele antes. Mas é isso, eu ia falar você, o olhar seu, da onde você veio, da tua família e tudo mais, a sua formação, pra gente aí partir pro... Tá, vamos aí. Não precisa se preocupar que eu também falo pra caramba, então aqui a gente tá ferrado. Vamos lá, cara. Eu nasci em São Paulo, mas eu sou o primeiro brasileiro da minha família. Minha família é toda espanhola. Todo mundo, eu e meu irmão mais novo, somos os brasileiros, Vasques. E bem novo eu fui morar na Espanha, com 5 anos eu fui morar pra lá, então eu ter nascido no Brasil era pra ser uma curiosidade só. Só que aí, quando meu pai veio pra cá, o trabalho dele foi muito bem aqui, ele trabalhava com a cena de discoteca, aquela coisa que no final dos anos 80 explodiu em São Paulo, claro. E ele foi um dos responsáveis. Então acabou que ele voltou pra ele, acabou vindo muito por projetos, acabou que ele estava mais aqui do que lá, a gente voltou a família toda pra cá. Isso com 9 anos, então fui alfabetizado lá e voltei, basicamente é isso, né? Mas ainda mantenho um contato, agora faz poucos meses eu fui para lá, fiquei em casa de uma tia, então ainda tento manter um contato mais próximo possível com a família, considerando que a gente mora em outro país, né? Mas isso acaba tendo uma influência numa certa, até visão plural de algumas coisas, sabe? Porque por ter passado parte da minha formação bem infantil mesmo, lá, tem algumas referências culturais que eu tenho que são diferentes. E algumas referências culturais de infância daqui, às vezes eu perco. Às vezes o pessoal tá falando, tipo, eu nunca vi Carrossel, o mágico. Esse período da infância, eu tava lá, Rede Manchete. Eu peguei o comecinho quando era criança, eu lembro de ver um pouco Giban, essas coisas. E quando eu voltei, peguei um pouco de Kamen Rider, mas a Manchete faliu poucos anos depois. Então meio que perdi a era de ouro disso, por exemplo. Trapalhões. A proposta da Manchete era genial, cara. Mas não era legal, né? O dinheiro, não era? Trapalhões, eu vi muito pouco. Então tem algumas influências bem de infância brasileira da minha geração, eu não peguei tanto. Peguei um pouco, mas não peguei tanto que nem o resto das pessoas. Por outro lado, tem uma série de influências de lá, que aqui ninguém sabe o que é. E quando eu vou pra lá, eu vi alguém falando, putz, olha, me lembrou essa memória aí. Então tem uma nostalgia. Eu gosto de mortadela e salaminho. Eu amo mortadela e salaminho. Eu li mortadela e salaminho antes de ler Turma da Mônica. Eu tenho uma coleção boa de mortadela e salaminho em casa. Eu fui mais ou menos, meu pai de domingo, ele ia lá na banca, eu gostava muito. E no Brasil não saiu tanto, né? Eu comprava lá, cara. Meus pais compravam pra mim a mortadela e filemon. Mortadela e filemon. Tem um monte lá em casa, sensacional. E, enfim, aí essa é a minha formação de família, tudo mais, né?
Depois, eu sempre gostei muito de quadrinhos, desde muito novo. Eu sempre gostei muito de Batman. E são duas coisas que inicialmente nem estavam conectadas. Eu gostava de Forno de Mortadela e Salaminho, eu gostava de Turma da Mônica. Achei muito curioso você puxar Mortadela e Salaminho, que tem uns amigos que tiram sarro. Fala que eu só falo disso e só eu falo disso. É sensacional, gente. Agora não posso falar porque é uma coisa que eu tenho lá em casa ainda hoje. Meu amigo morou um tempo na Espanha, tem um daqueles lá com filemão mesmo, né? Aqueles com calombada vermelha. Sim, né? Eu tenho. Tem um monte disso. E então, eu gostava de quadrinhos, Turma da Mônica eu amava quando era criança, assim, e eu gostava de Batman em paralelo, que é uma coisa que eu não sei de onde veio. Tem relatos de eu ficar na casa da minha tia de férias, quando eu não sabia nem falar, e minha mãe perguntar pra ela, tipo, ele ficou com saudade? Aí minha família fala espanhol, né? Então ele falava, de vez em quando ele começava a gritar mamá, que é tipo mãe, né? Aí minha mãe achou estranho, porque eu não falava, e eu não era de ficar chamando ela. Aí ele amarrava uma toalha e levantava assim, falava amarrava, ele não era mamãe, era mamãe, era Batman, que eu tava aqui tentando imitar o Batman da série de TV. Da série do Adam West. Que assim, pelo jeito eu assistia, não tenho memória disso, obviamente, mas é uma coisa que assim, desde criança tive fantasia do Batman quando era criança, os meus padrinhos me deram uma pipa do Batman, sabe? Sempre tive coisa do Batman, por algum motivo que eu nunca entendi qual que é, mas sempre gostei. E aí depois, já na adolescência, eu comecei a comprar quadrinho do Batman. Eu estava num evento de moto, que meu pai é motoqueiro, sempre ia nos eventos, no Pacaembu. Fui numa banca e comprei um gibi do Batman. Meu pai comprou pra mim, né? E aí nunca mais larguei. Até hoje, tô doido nos quadrinhos do Batman. Assim, comprei quadrinho de 99 até 2012. Eu comprava tudo que saía do Batman todo mês. Aí eu parei, porque teve umas mudanças editoriais que eu falei, chega, esse é o ponto. E parou aí. Mas acabei tendo uma base que acabou dando no podcast que eu tenho hoje, né? Mansão Wayne e tudo mais, que na verdade é até um projeto mais antigo. Quando eu tinha 13 anos eu criei Mansão Wayne. Então, eu já ia fazer uma pergunta, já como eu sempre falo, vem a segunda pergunta, vem sempre disso, né? Do que a pessoa está falando, que sempre é interessante. Não tem um que não foi interessante. Desculpa até cortando a sua formação e tudo mais, mas assim, quantos você tem agora? Eu tô com 38. Você tá muito novo ainda. Vou fazer 39 mês que vem. Ok, tá novo ainda pra caramba, mas começou bem novo. Eu ia te perguntar, quando você entrou na questão dos 13 anos, se essa formação sua que você acabou do nada gostando tanto do Batman, uma coisa que você imagina que tenha visto a série lá antiga e tudo mais, mas desse tempo todo corrido, dos 13 até agora, já foi o projeto que você já queria mesmo? Porque o sonho em ser astronauta, o sonho em ser marinheiro, você já foi pra essa área de entretenimento, no caso, vamos chamar assim? O que você chama de jornalismo? O que você chama isso? Esse gosto seu que transformou em profissão, vamos chamar assim? É muito doido, porque assim, não é minha principal profissão, né? Eu tenho uma loja, comentei com você antes, daqui a pouco a gente até entra nesse assunto. Claro. Mas eu sempre fui muito de ir atrás das coisas que eu gosto. Então eu gosto muito de Batman, gosto muito de quadrinhos. Aí, eu não tinha amigos que gostavam de quadrinhos praticamente. Tinha na escola um ou outro, mas do jeito que eu gostava de querer discutir as histórias que estavam saindo no mês e tal, não tinha muitos. Então, na época, coincidiu muito com a época que começou a internet a ser uma coisa um pouco mais acessível. Começou a internet grátis, né? Que você via o CD no correio, você instalava o discador. E aí eu entrei na internet e descobri que no Yahoo dava para criar grupos. Era clubes, que eles chamavam na época. Então, eu criei um clube Mansão Wayne, com 13 anos. Aí entrei lá em junho de 2000. Eu entrei e criei o clube Mansão Wayne para falar de Batman com as pessoas na internet. Cara, é interessante que você fala Mansão Wayne. Mansão Wayne vem da série de TV antiga, né? Porque você não vê na história em quadrinho Mansão Wayne, de onde você tirou isso? Mas Mansão Wayne, né? Pra você criar uma coisa tão legal assim, pegando esse detalhe. Então, depois que eu comecei a associar muito que na série tem um negócio assim, na Mansão Wayne. Sim. A dublagem sensacional brasileira, Mas veio muito mais do quadrinho. O meu negócio com o Batman sempre foi muito mais quadrinho. Lógico que na infância teve o Batman Animated Series, bem pequeno, claramente teve a série, e muitos Super Amigos. Eu lembro de gostar muito de Super Amigos quando eu era criança. Tem uns episódios que eu lembro ainda, que eu nunca mais vi, mas eu lembro de ver com 4 anos, eu ainda tenho na memória. Mas no quadrinho tem a Batcaverna, tem a Mansão Wayne, tem a Torre Wayne, tem duas placas que ficam bem claras, a Mansão Wayne naquela mureta assim, e o Arkham, né? O Arkham. A gente sempre vê, mas a ligação do Mansão Wayne pra mim fica mais a sério. Então, o que tinha? Quando eu fui criar não era visual, era aditivo. Quando eu fui criar o clube no Yahoo, um grupo, que era aquelas listas de e-mail, né? Aquela coisa. Já tinha um grupo que chamava, acho que era Caverna do Morcego, ou Batcaverna, alguma coisa assim. E tinha uma que acho que era Asilo Arkham. E aí eu falei, a Mansão Wayne. Vou criar uma Mansão Wayne. É um nome sonoro. Depois de 13 anos, nem pensava tanto nisso, mas é um nome sonoro. Sempre tive uma preocupação de fazer coisa que ia durar.
Então, por exemplo, meu primeiro e-mail já era com o meu nome. Não era, a maioria das pessoas que fizeram e-mail naquela época é Gatinho Surf, Isso, sim. não sei o quê. O meu não, o meu era Carlos Vasquez, tal, tá ligado? Vou falar meu e-mail aqui, mas já era meu nome. Seu nome é um nome artístico, né? Carlos Vasquez. Carlos né? Vasquez soa bem, né? É Carlos Vasquez Doce. Doce é o sobrenome da minha mãe, Vasquez do meu pai, porque espanhol inverte, né? Sim. E aí eu já criei naquela época. E aí o negócio foi... Eu não larguei, era o meu hobby, era cuidar do Mansão N. Então eu chegava em casa, rapidamente, quando começou a ter site grátis do HPG, essas coisas, eu fiz o site do Mansão N, fiz mais um grupo, eu gostava de jogar RPG, fiz um grupo para jogar RPG do Batman, ficava jogando RPG online pra galera, no Yahoo Messenger na época. Então o negócio foi andando, foi virando um site, aos poucos o grupo foi ficando mais parado, mas o site foi evoluindo, e foi assim até eu começar a faculdade, vida profissional começar a pegar mais pesado e tal. Então lá eu não lembro exatamente que ano que foi, mas lá para 2008, 2007, 2008 eu parei o Mansão, entrou no hiato. E por causa de faculdade, início de vida profissional, não tinha tempo, eu falei, é mais honesto eu parar o projeto. E teve, inclusive, na época, em alguns sites saíram no HQ Mania. Eu fiz um clipping na época dos sites que anunciaram o término do Mansão N. E aí, nesse meio tempo, comecei a faculdade, conheci o André, vocês também estão aqui no canal. E eu apresentei, ele também gostava de cultura pop, mas ele não era tão do quadrinho. Mas eu comecei a levar quadrinho e ele começou a ler comigo. E viciou também. Viciou de um jeito, assim. E aí, um tempo depois, a gente começou a ouvir muito podcast, o Jovem Nerd. Sim. O Jovem Nerd e o Melhores do Mundo, são os dois que a gente ouvia, que os dois a gente ouvia junto, rachava o bico. Assim. E aí, uma hora, ele veio com a ideia de a gente fizer um podcast sobre Batman. Aí eu, porra, legal, um podcast nosso, mas eu ainda tinha uma insegurança, né? Eu falei, mas como que a gente vai fazer? E aí, eu acho que foi até ele que falou da gente resgatar o Mansão N, que era um projeto que eu tinha, que ainda tinha um certo nome, tinha um público. Tem algumas pessoas que ainda vêm da época antiga, claro, do Mansão N. E aí a gente voltou com o Mansão N. A gente ficou 2 anos na ideia, a gente trabalhava numa agência de publicidade juntos. A sua faculdade é de publicidade, né? Faculdade de Publicidade e Propaganda, né, em Morumbi. A gente fez, de 2005 a 2008. E aí a gente foi trabalhar desde 2007 até 2012, eu trabalhei numa agência de publicidade, 2006, 2007, enfim. E a gente trabalhou junto um tempo também lá, em idas e vindas. Só que com o tempo que a agência tomava, publicitário, não sei se você sabe. Não sei, publicitário boa. não tem vida. Pra gente saber. Publicitário não tem vida. Não sei, hoje dizem que tá um pouco diferente, mas publicitário, assim, madrugada na agência, é uma vida bem desgraçada, viu? Eu não recomendo pra ninguém. Quando as pessoas vêm perguntar... Curioso, você não sabia disso, não. Nossa, é pesado, é pesado. Normalmente você vê que publicitário casa com publicitário. Porque não consegue conhecer gente de outros meios. Assim, publicitário é só publicitário, tem as gírias próprias, tem os jargões próprios. Você começa a conversar com o publicitário e já começa a te soltar vocabulário deles. Certo. Né? Dialeto próprio. Dialeto próprio, já é uma comunidade à parte, assim, sim. É muito doido. Hoje dizem que mudou um pouco, que as gerações mais novas não estão mais aceitando essa exploração tão forte e tal, mas eu não sei te dizer porque eu não estou mais nesse meio. Tenho muitos amigos que... Mas é da dinâmica da chegada, do que tem que se programar para agora vai lançar esse produto, é mais ou menos isso? Ou que assim... Uma eu moda, acho que muda um pouco de agência para agência, mas na época que eu trabalhei ainda tinha uma glamorização do você ter o seu trabalho na rua. Você faz uma página de revista, um outdoor que é seu. E eu sentia que muita gente trabalhava mais por ego do que por dinheiro. Entendi. Sabe? Isso é uma coisa que eu já conversei com muita gente. Eu realmente torço para que seja verdade que tenha mudado um pouco, tá? Mas muita gente, tipo, você via que estava ganhando mal, trabalhando muito... E não tinha vida, se alimentava de pizza à noite na agência, sabe? Então é uma vida bem... Então não tinha tempo para fazer outros projetos. As coisas que eu gostava, eu sempre gostei muito de design e de desenho. Sempre gostei de desenhar. Perfeito. Inclusive, isso é uma parte que eu pulei, mas ao gostar de quadrinhos, eu gostava de desenhar. E eu entrei na publicidade exatamente porque eu queria desenhar. E aí fiz um curso de desenho publicitário, que acabou me levando para fazer o trabalho na agência, enfim. E aí eu gostava muito do Photoshop, essas coisas, fazer as capas do podcast, é uma das coisas que eu mais me divirto fazendo até hoje. Quando eu saí da agência, eu peguei bode de tudo isso, eu não queria mais trabalhar, ver nada, fiquei meses sem nem abrir o Photoshop. E aí, mas quando eu saí da agência, voltar uns tapaços aqui que eu falo, já me atropela aqui. A minha família, meu pai trabalha com iluminação, desde sempre, né? Eu te falei que ele trabalhava com a cena de discotecas e tudo mais. Ele começou a vender um pouco pela internet, pelo Mercado Livre, essas coisas, o negócio começou a dar muito certo. E aí ele me chamou, já tinha ajudado ele uma época que eu tinha saído de uma agência, fiquei 6 meses
desempregado, tinha ajudado ele um pouco, mas aí o negócio estava indo bem. Um dos meus irmãos, que é dentista, tinha se juntado à empresa da família. O meu outro irmão, que é geógrafo, estava ajudando eles à distância, fazendo no campo. E eles falaram, Carlos, se você vier aqui, a gente consegue te pagar mais do que você ganha e você ajuda a família. Falei, tá. Já estava saco cheio de trabalhar em agência e fui. E assim, foi uma decisão que no começo me deu medo, mas hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Desde 2012. Então, firme e forte. E, enfim, aí quando eu saí da agência e comecei a trabalhar com minha família, comecei a ter tempo. Comecei, 6h30 eu tava na minha casa. Quando que 6h30 eu tava na minha casa? Na agência, se eu saía às 8, o pessoal brincava se eu tava desmotivado. Sabe? Normalmente eu saía do trabalho depois das 10 da noite, era comum eu chegar às 2 da manhã em casa. Entendi. Era bem comum. E trabalhar às vezes de sábado, sabe? E quando eu comecei a trabalhar com minha família, inclusive no começo eu ainda tinha esse hábito, eu ficava na empresa fazendo uns anúncios, fazendo uns negócios para produto, e aí minha mãe me ligava, na época meus pais ainda ficavam lá, hoje em dia eles não trabalham mais com a gente, mas ficavam lá e me ligavam. Cara, o que você tá fazendo até essa hora? Já são 8 da noite. Eu falei, nossa, nem pensei que 8 da noite era tarde. Sim. E aí eu comecei a ter tempo para fazer outras coisas. Então eu e o André, a gente decidiu tirar o podcast do papel. A gente gravou, acho que 5 programas logo de cara. E aí eu fiquei tipo 1 ano editando, aprendendo, mexendo nos programas que eu tinha no computador. E saiu a primeira temporada do podcast. Na loucura, assim. A gente tinha amigos que tinham, o Vinícius Schiavini ajudou a gente muito no começo, que ele tinha um podcast há muitos anos, ajudou a gente muito com a parte técnica, ajudou na hospedagem no começo. E muitos outros amigos que ajudaram a fazer site, é aquela coisa. E eu sempre gostei muito de conhecer gente interessante. Entendi. E usar esses contatos para fazer coisa. Porque às vezes não é nem para mim, às vezes eu vejo 2 pessoas que eu acho que tem a ver, eu apresento um pro outro. Eu vi muito projeto legal nascendo disso. Porque às vezes eles nem lembram o que eu apresentei, mas não é sobre isso. Sim. Então o podcast nasceu assim. Tá? Então você vê que tem toda uma linha aqui que se conecta, né? Eu gostava de quadrinho, gostava de desenhar, fui fazer publicidade, conheci um amigo lá. É uma teia, né? Mais complexo, né? Isso aqui eu pensei e foi isso. Não. Foi construindo. Tudo juntando. Sim, assim. Então eu falo, esse ano o Mansão N completou 25 anos. O podcast, que é essa encarnação atual, completa 10 agora, em novembro. Tá. Na primeira fase, não, mas na segunda, para falar aqui pro pessoal, essa dificuldade técnica, o que é mesmo? Eu quero fazer um podcast. Então vamos supor que você estivesse fazendo como é que o pessoal fala mesmo quando é na internet? Vai procurar no YouTube? Como é que é? Tutorial. Se fosse fazer um tutorial rápido assim, o que é hoje? Eu quero fazer um podcast. O que é a dificuldade técnica? Cara, varia muito, tá? A gente ainda segue uma linha de podcast que é o que se chamava de podcast antes de começar a ter podcast em vídeo, tá? Já existia um outro, sempre existiu podcast em vídeo, mas o que se pensava em podcast era o modelo Jovem Nerd. Jovem Nerd é que acabou fazendo a base do podcast brasileiro, né? Hoje em dia tem muita mais diversidade, mas o começo era aquele. Cara, basicamente você precisa ver como você vai gravar. Como você vai gravar? No começo a gente gravava com o fonezinho do celular, no computador. A gente abria o Skype e gravava. Era isso. Mas é com a cabeça de um programa de rádio? Ou não? Tem, por exemplo, o Pânico, o Emílio. Sim. Começou a colocar a câmera faz muito tempo, aí ficou a rádio que ele fazia, tem a música, você vê tudo que ele fazia, quando vai no banheiro, volta. Mas seria isso ou não? O nosso não tem vídeo. Ok. A gente hoje faz projetos de vídeo também. Sim. Mas o podcast é essencialmente áudio. Às vezes a gente brinca com o formato, mas é essencialmente de áudio. Para fazer vou falar o jeito que a gente faz, tá? Ok. Cada um grava da sua casa. Tá? A gente marca um horário, marca uma pauta. É importante você saber do que você vai falar. Perfeito. Dependendo da pauta, tem que preparar, tem que estudar antes. Junta gente que você acha que vai render o papo. Porque tem gente que manja muito o assunto, mas não fala bem. E aí, putz, não rende. Sim. Junta e começa a gravar, cara. E no começo experimentar. Pega as referências quais são os podcasts que você gosta, o que mais ou menos que você quer fazer. Cria a sua apresentação, cria a sua coisa, mas sabendo que isso vai mudar com o tempo de uma forma até orgânica. Assim, de repente você percebe que tem um negócio que vai dar certo. Então você grava, capta o áudio da melhor forma possível. Na época era um inferno, hoje em dia tem um monte de ferramenta boa para isso. Ok. Na época eu lembro que eu tinha que enganar o computador para deixar que o Skype era o microfone. Nossa. E aí eu tinha o meu microfone e do Skype, então ficava 2 faixas, o meu e o Skype. Entendi. E a qualidade do Skype era ruim. Várias vezes a gente chegou no final, deu pau, a gente perdeu a gravação inteira. Nossa. Muitas vezes a gente... Hoje em dia é muito raro isso acontecer porque o podcast virou uma coisa. Por anos, sei lá, acho que os 5 primeiros anos do Mansão N,
Quando eu falava que tinha um podcast, eu tinha que explicar o que era um podcast, sempre. Ok. Hoje em dia todo mundo sabe o que é um podcast. Sim. Talvez tenha uma referência diferente do que é o nosso, mas sabe. E aí depois a gente edita, a gente faz uma edição pesada no áudio. A gente não faz, porque hoje tem muito podcast, só abre o microfone. Podcast americano é muito assim, abre o microfone, grava, põe uma vinhetinha, acabou. A gente não, a gente põe trilha, a gente edita o papo, corta para ficar mais fluido, às vezes até muda a fala de lugar, deixa um papo fluido mesmo, assim. Então fica um programa de 1 hora e meia, a gente às vezes fica 2 dias editando cada programa. Mas nessa parte de você colocar o som, aí vai pro lado do rádio, né? Porque o rádio, quando o rádio é uma coisa fantástica, você fica imaginando coisas que você não tem mais, você fica imaginando coisas, às vezes o pessoal faz uma sonoplastia ali, pra você imaginar mais, né, pode ambientar mais ainda, né? E é importante, né? A base é um programa de rádio. Pô, quando eu explicava, é um programa de rádio na internet, você baixa. Sim. Até eu acho o nome podcast um nome meio vago. Tá? Tem muita gente que discute, podcast é só de áudio, ou de vídeo, o quê, não sei o quê. Podcast chama assim porque era um broadcast, né, que você baixava para ouvir no iPod. Era isso, por isso chama podcast. Sim. Só que hoje em dia ninguém sabe mais o que é iPod, não existe mais. Sim. Você não baixa mais, você ouve no streaming. Sim. Então não é mais um podcast, é um programa de áudio que você baixa, que você ouve na internet. Um programa que tem... Da mesma forma que você no Spotify vai ouvir uma música, você vai ouvir o papo de vocês. Exato. Acho que podcast acabou se associando a um programa que sai regularmente de papo, normalmente de papo, mas tem podcast que é de audiodrama, a gente faz uns podcasts de jogando RPG, que aí esses a gente faz uma sonoplastia pesada e tal. Mas é isso, inclusive no começo a gente era começar autodidata, né? A gente pegava a trilha sonora de músicas que a gente gostava, hoje em dia que tá tudo no YouTube, no Spotify, eles derrubam os programas antigos, todos por causa de direitos autorais. No YouTube os programas antigos estão tudo desmonetizado. Tá bom, tudo bem, então lá. Aí de um tempo pra cá a gente começou a pagar um serviço que fornece músicas, que dá direito a gente usar. Entendi. A gente paga um serviço para gravar, que tem mais qualidade, que fica cada faixinha separado. A gente profissionalizou bastante. O negócio é que tudo custa dinheiro, né? E o Mansão N, por enquanto, é um projeto que, assim, ele se paga e começou a dar um lucro pra gente agora. Entendi. Um lucrinho, assim, mas já... Legal, sabe? Bacana. Boa, parabéns, cara. Obrigado. A qualidade, né? Você faz uma coisa de qualidade. Porque hoje, eu sou do tempo em que não vou falar emissora, mas a emissora era muito boa. Ela tinha qualidade. Não importa o viés dela. Manchete. Não. Essa também teve, Leandro. Tem umas coisas, mas assim... Eu vou citar esse nome. Walter Avancini conseguiu deixar a Manchete ter alguma coisa, né? Mas enfim. Ou seja, o Walter Avancini era a qualidade, não aonde ele estava, né? Então, só fica a dica aí, né? Então, assim... Tinha uma qualidade superior assim, e hoje eu vejo o teu trabalho, por exemplo, nessa qualidade. Então, quando eu tô falando de qualidade, assim, é Walter Avancini da vida, Walter Dávila, que é o humorista, o Chico Anísio, o Moacir Franco, eu tô falando dessa... Sim. Esse elogio não é rasgação de cima, porque é uma coisa que você fica ouvindo, é bom, tem... Como a gente falou aqui, o conteúdo. Se a sua voz é voz de radialista, Márcio Seixas, é legal, Márcio Seixas faz nossa abertura. Márcio Seixas, ele sabe disso, o Facebook, não, Márcio. Não, manda um WhatsApp pra ele. Não, o Márcio, manda um abraço pra ele, porque o Márcio, nossa, esse é um dos mestres da Herbert. Cara incrível, É, muito bom. Pô, o Batman dele, cara, eu não consigo mais ver todos os outros são ótimos. Tem ótimos Batmans. Mas eu dele, cara, eu ouço assim, eu fico me desanimado. Né? Eu fico ouvindo, você fala assim, cara, daquela Liga da Justiça lá que é, né, sensacional. Então, mas assim, eu começo a me empolgar, me perco. Mas essa questão que você tem uma qualidade. Então, dentro dessa qualidade, se você fosse dar uma dica, gente, vai pro podcast, faz, ou tipo assim, não, desista. O que você falaria em relação a isso? Cara, eu falo assim, primeiro que se você quer fazer um podcast, você tem que investir na qualidade do áudio. Okay. É a primeira coisa. E até para vídeo é isso, você sabe. A imagem pode ser boa, se o áudio for ruim, ninguém tem paciência. A gente tem muita mais tolerância para imagem ruim do que para áudio ruim. Sim. A gente tem alguns podcasts que a gente gravou entrevista em evento, que ficou com áudio ruim. Às vezes a gente nem publica, sabe? Porque... Eu aprendi uma coisa no YouTube, tá? Isso aí fica no YouTube. Que o YouTube, apesar de ser até uma marquinha, uma telinha visual, primeiro vem o conteúdo, depois vem o áudio, depois vem a imagem. É isso mesmo. Eu conheço canal grande aí que a câmera tá suja, embaçada, mas a pessoa é boa. Mas o áudio ser ruim... aí não dá. Você tá vendo o negócio que o áudio tá fechado, você não consegue ver. A gente tem alguma, a gente fez... É o podcast que eu acho que tem a qualidade de áudio pior, que a gente até colocou como podcast extra, a gente não colocou nem numeração. Que a gente foi num evento e teve uma entrevista coletiva com o Frank Miller. Nossa. E a gente conseguiu gravar. Só que a gente gravou o celular na caixinha de som. Então assim,
Vale o registro. Eu achei importante manter o registro. Manter o registro. Mas a gente colocou, tipo, no hiato que a gente faz no final do ano, soltou como presente de Natal pra galera. E é isso. Sim. Não tá na numeração, é um conteúdo extra. Mas aí é igual viagem ruim, né? Olha, você vai numa cabana lá, é ruim. Você vai, beleza, eu vou aproveitar a cabana. Quando você fala assim, você vai num lugar legal, chega lá é uma cabana destruída, você fala, Exato. E é um podcast, e é uma entrevista coletiva que, assim, vai em muito lugar na mídia, sai uma pergunta por escrito e tal. O nosso tá o áudio inteiro da entrevista coletiva registrado. Tá lá? Interessante. Ele e o Rafael Grampá, que é um brasileiro também, um puta desenhista, sabe? Sim, sim. Então, o áudio é o principal. E você falou, tipo, se alguém quer fazer um podcast e você fala desiste ou vai em frente, eu normalmente falo desiste. Sério? Geralmente eu falo, porque, assim, não falo desiste. Pra que você quer fazer? Pra que você quer fazer? Boa. Pra que você quer fazer? Você quer fazer pra se divertir com seus amigos? Pô, manda bala. O importante é se divertir. Sim. Se você não está se divertindo, você para e acabou. Você quer fazer ganhar dinheiro? Eu acho que tem meios melhores. Boa. Sabe? Essa é a verdade, tem que colocar você assim. Você vai gastar um tempo produzindo conteúdo para ganhar dinheiro, a não ser que você tenha. Eu conheço gente que ganhou dinheiro fazendo podcast com uma proposta comercial. Legal, se você tiver uma ideia muito original, muito interessante, se já tiver o caminho das pedras ali, legal. Mas, por exemplo, hoje em dia você fazer um canal do YouTube mais focado, eu acho que tem um alcance muito maior. Não sei. Tem mesmo no YouTube, né? Faz aquilo que você gosta, se você quiser ter, e depois vê a consequência disso, né? Se você vai fazer um trabalho autoral, faz o que você gosta. Faz do jeito que é confortável para você. Eu gosto muito de podcast, eu escuto muito podcast. Até hoje eu escuto, acho que todo dia eu ouço pelo menos um podcast. Entendi. Então... É natural para você, então? É natural para mim, então eu gosto, eu me divirto gravando, eu tenho orgulho do resultado. E eu e o André, a gente tem uma regra que é primordial, que é assim, a gente tem que gostar do que a gente está fazendo. Sim. É lógico, de vez em quando você passa num perrengue. De vez em quando você fala, puta, mas vale pelo resultado, ou isso aqui a gente está fazendo porque vai abrir porta para outra coisa. Mas o principal é ser um projeto que a gente tem tesão em fazer. Sim. Porque se não, cara, a gente dedica muito tempo a isso. Se não tem tesão em fazer, por que você está fazendo? Verdade. Sabe? Então eu acho muito isso. E tem muita gente também que fala, pô, eu gravo um papo eu bato papo com meus amigos todo dia no carro, a gente se diverte pra caramba, eu vou gravar e virar um podcast. Nem sempre. Tenta. Se você quer fazer pra se divertir, faz, ué. Não vai fazer mal a ninguém. Mas calma com a expectativa, tá ligado? Não, por exemplo, aqui mesmo. Olha que coisa louca o tempo. Nós estamos num lugar aqui super... Esqueci de falar, né? Nós estamos aqui no Centro Cultural, na Vergueiro aqui, né? A gente sempre costuma falar isso, eu esqueci, pela empolgação inicial. Até o começo do vídeo ficou ruim pra caramba que eu vi, mas vai ficar. Mas assim... Vai ter outra entrevista aqui. Vai. Aí o que acontece, né? Nós estamos aqui no espaço e no tempo, né? Pô, sábado. Agradável pra caramba, tá aqui, Sim. batendo papo como amigo, né? Depois você de chuva e não chover, cara, que lindo. E aí na edição, eu gasto um tempo na edição, invisto, né, no caso, mas invisto não de ganhar, invisto porque é uma coisa que eu acho legal, prazeroso, eu tenho orgulho também de fazer o negócio, orgulho de quem eu conheço, as amizades que eu estou fazendo, que isso aqui não tem preço, só pelas amizades já, incrível. Já valeu o projeto. As que abrem, eu vejo isso no podcast. Pô, comentei com você, eu editei alguns livros. Sim. Isso veio do trabalho do podcast, gente que me ouviu e falou, pô, queria ter você de consultor, o André e tal. Aí acabou, pra ele abriu muita porta, pra mim abriu muita porta. Sim. Então é um negócio que você vai indo pra coisa que você gosta e as pessoas te procuram por causa do trabalho legal que você faz. Sim. Então, puta, dá um puto orgulho, sabe? Não, mas assim, não é por causa de ego, né? Não, mas quando você fala assim, pô, uma pessoa fala assim, Jefferson, o negócio do nosso olhar lá, legal, hein, aquilo lá, hein? Pô, mas isso não tem preço. Um pouco de ego também, sim. Sabe, você entendeu o que? Mas é bom. É bom, se você gostou mesmo, gostei, cara. Pô, tava ali e você peguei ali 20 minutos, 40 minutos, uma hora e foi legal. Falei, pô, que bacana, né? Você tocar outra pessoa nesse sentido dela parar você e falar assim, foi legal, né? Porque hoje ainda nós estamos aí na base do canal, na base dos conhecidos, alguns poucos conhecidos, alguns amigos e alguns poucos inimigos. Então assim, até uma hora que você atinge outras camadas, mas só essa que você está atingindo, que a pessoa fala, pô, que legal aquilo. E cada convidado vai trazendo um público novo, que vai, e no meio sempre tem uma pequena porcentagem que fica. Sim. Vai ficando, que vai gostando do seu conteúdo além do convidado. O orgânico vai ficando e vai ficando com um peso legal, né? Sim. É um peso legal. A gente teve isso, quando a gente entrevistou o Márcio Seixas a primeira vez, foi um boom de público, assim, uma galera nova que chegou. Sim. A gente teve alguns. A gente tem uma crescida bem orgânica, assim, a gente não teve nenhum mega boom. Mentira, no ano dos 80 anos do Batman chegou bastante gente nova. Perfeito. Mas a gente normalmente vai crescendo de uma forma orgânica. Mas é isso, conteúdo bom. Trazer conteúdo bom. Se a gente começar a fazer uma porcaria, o pessoal vai largar. Claro. Tem essa. Porque o pessoal também ouve para se divertir, não é um favor. Não, você pega um caso assim, por exemplo, o Jô Soares, né? A longa trajetória do SBT na parte de entrevistas na Globo,
se você for ver, teve muita gente lá, isso aí é um cara desconhecido. É as melhores entrevistas dele. Sim, Os porque caras- ele era bom. Os caras desconhecidos, mas ó, a entrevista ficava legal pra caramba. Você não esperava nada e o cara entregava tudo, né? Ele tinha uma equipe boa de escolher os convidados. Sim. E eu acho que quando foi pra Globo, todo mundo falava uma coisa. Foi pra Globo, caiu um pouco. Caiu, começou a ser caiu. muito ator global, muito... Caiu. Mas quando era no SBT, principalmente... Era sensacional. O negócio era o Jô Soares batendo papo com gente interessante. Vai Sim. lá ver quem que é que tá hoje, né? Sim, É legal. muito bom. E o formato de podcast vem muito, o formato brasileiro principalmente, né? Eu acho que é muito filhote de talk show. Sim, claro. Esse Jô Soares, os gringos. Sim, com Muito certeza. Que é um show, né? Mesmo, né? É. Um show. Acontece ali não só uma conversa, acontece um show, né? Exatamente. Muitas vezes o entrevistado que você imagina que ele não é um artista e ele dá um show de alguma coisa, né? Um Exato. show de algo, né? Você vai falar assim, pô, isso aí ficou legal, ficou pra história. Bom, gente, é o seguinte. A proposta hoje é ter uma primeira conversa de várias. Eu falo assim, tem os retornados. No próprio ano já teve os retornados, né? E não tem quantidade. Uhum. Eu espero que você vote 200 mil vezes, né? Mas, como a gente está indo aqui agora para a reta final, eu tenho uma pergunta. Lógico, ficou um monte de coisa ainda que está aqui na minha cabeça, sim, mas sim. cadê? A pergunta que a gente faz da primeira vez é uma pergunta que, mesmo que você já tenha assistido alguma coisa, é uma pergunta que hoje mesmo na entrevista de manhã a gente fala assim, Jefferson, essa pergunta é profunda. Eita. Mas não é tanto assim no sentido de O pegar. que é a vida? Não, então, não é tanto assim no sentido de querer fazer por isso aí, mas é que as pessoas falam umas coisas bacanas, né? Então, a última pergunta que a gente faz na primeira vez, assim, é sobre o olhar, né? Então, nós temos aqui o canal chamado Nosso Olhar. Qual é o seu olhar, Carlos, sobre a vida? Essa que é a pergunta. Qual é o seu olhar sobre a vida? Não, mas você que é um cara que é desenhista. Hoje eu desenho pro hobby, né? Gosto de desenhar. Eu gosto de criar, de forma geral. Cara, é uma coisa que eu já me peguei pensando muito, principalmente na época de pandemia, tudo deu uma deprê, assim, que eu ficava meio tipo, por que eu tô me entretendo até morrer um dia? É isso. E é uma espiral muito negativa quando você entra nessa de tipo, estou vivendo para viver o dia seguinte. Só. E nessa época tem um detalhe, desculpa te cortar. Eu chego amanhã, eu tô aqui amanhã, eu tô aqui daqui a 2 horas. Eu falar que eu até tinha uma tranquilidade, que eu tinha uma rotina que eu não via muita gente, tava até tranquilo quanto a isso. Mas era meio tipo, vou ver um vídeo do YouTube pra me entreter o dia inteiro até dormir. Vida não pode ser só isso, né? Claro. Eu tenho uma coisa que eu percebi, que as épocas que eu tô com a cabeça melhor, que eu acho que viver é muito sobre estar com a cabeça bem. Sabe? Se você tá com a cabeça bem, você nem se preocupa com o que você tá fazendo. Você tá com a cabeça bem. Lógico, para você poder se preocupar com estar com a cabeça bem, você tem que estar financeiramente estável. Claro. Você tem que não estar se preocupado em sobreviver. Passou essa etapa de estar preocupado em sobreviver, é estar com a cabeça bem. E para mim, estar com a cabeça bem é estar fazendo coisas que eu gosto e estar fazendo coisas novas. Tipo, esse ano, por exemplo, eu passei por uma mudança na minha vida muito doida, que não foi por minha vontade inicialmente, mas acabou dando uma coisa legal, que é que eu comprei uma bicicleta elétrica e vendi meu carro. E aí agora eu tô com uma rotina, eu nunca imaginei que com 38 anos eu ia mudar minha rotina desse jeito. Todo dia andando de bicicleta elétrica para lá e para cá. Pô, me dá uma alegria, eu saio do trabalho estressado, eu pego a bicicleta e vou para casa, já nesse tempo já desestresso. Porque eu imagino que o pessoal que anda de moto deve ser parecido. Então é se permitir fazer coisa nova. Pra mim é muito disso, tipo, vai viajar pra um lugar que você nunca foi, vai num rolê com gente que você não conhece direito, você tá em casa, putz, vê um filme que você nunca viu na vida, que você sempre ouviu falar, ou que você nunca ouviu falar mesmo, ver, sabe? Eu acho que é muito disso, assim, é o que me move bastante, assim, tipo... Não é uma coisa super profunda, não é uma coisa... Não, mas super... estou prestando atenção, porque é assim, Pode ser. Às vezes parece que não e viu? Muito. Não sei se... É uma conclusão que cheguei. Eu fiz terapia há muitos anos, tá? Fiz terapia há 7 anos, eu pretendo voltar em algum momento, eu tô estabilizando algumas coisas, mas eu recomendo para todo mundo fazer a psicoterapia, né? Aí cada um, você vê algum que te indicarem que tem uma linha, faz umas 2 sessões, se você gostar, segue. Mas é uma coisa que mudou minha vida, fazer terapia há 7 anos. Eu descobri que eu sou uma pessoa com muita ansiedade. E eu não sabia nem o que era ansiedade. Ansiedade para mim era expectativa, estou ansioso para o show que vai ter. Sim. Não era agitação mental, não era, sabe, essa coisa. Eu demorei, da minha terapeuta me falar, na primeira sessão ela me falar que eu era uma pessoa muito ansiosa, para depois de meses eu entender o que era ansiedade. Eu não entendia, eu ficava bravo comigo mesmo por ser isso, eu não sabia o que era isso. E aí você vai entendendo, você normalmente é criado com uma família, que, como todo lugar tem problemas, todo mundo tem problemas. Os problemas que são constantes na sua vida desde que você nasceu, você não vê.
Eles viram ruído. É que nem você tá num lugar que sempre tem um barulho de fundo, você nem ouve, mas eu morei a vida toda num lugar que tinha muito barulho de avião. Eu só percebi quando me mudei e voltei. Sim. Tinha muita umidade também, só percebi quando me mudei e voltei. Pra mim aquilo era o normal. Ansiedade é a mesma coisa. Quando eu fiz terapia, eu saí da minha casa, e aí eu voltei, e hoje tenho mais contato com a minha família, inclusive hoje eles são bem conscientes disso, eu percebi que a ansiedade era uma coisa muito normalizada. Tá o tempo todo com uma cobrança interna, sabe? E eu percebi quanto isso me fazia mal e ao me tornar consciente disso, minha vida já melhorou 200%. Sim. Ainda fico nervoso, óbvio e tal, mas eu começo a ficar ansioso, eu já percebo, paro, respiro, já tenho essa noção. Antes eu ficava ansioso, eu não entendia que era ansiedade, eu ficava achando que o problema era outra coisa. E aí começa que nem quando você tá bêbado, começa a fazer besteira, é a mesma coisa. Você começa a procurar a resposta onde ela não tá, porque você não tá vendo, tá na sua frente, você não tá vendo, você não sabe que existe. Então essa questão da ansiedade, lidar com a ansiedade, e Brasil é o país que as pessoas têm mais ansiedade no mundo, por causa da rotina que a gente tem, a forma de vida que a gente tem. É um atropelo, né? É um atropelo, então às vezes se permitir, respirar, sabe? Quanta gente você não deve ter conversado já, que se sente culpado por estar em casa fazendo nada. É importante você estar em casa sem fazer nada, é importante você relaxar. Eu comprei um videogame pra isso. Pegar um joguinho, peguei uns joguinhos de infância. Isso é típico da minha geração, também de millennial, né? Agora a gente tá tudo chegando nos 40 e tá pegando coisa da infância remasterizada pra achar aquele vazio, né? Que tem. Mas é legal, vai lá, se permite, você tá achando gostoso. Pô, zerei um monte de jogo que eu jogava na infância que eu nunca tinha zerado. Todos os Tomb Raider, os GTA, tô zerando tudo. É sensacional. Então é muito disso, assim, se permitir não fazer nada, mas ao mesmo tempo também fazer coisa que você nunca fez. Perfeito. Eu acho que é muito... Eu acho que o que faz a gente ter essa parte que você envelhece e o tempo vai passando mais rápido, e é uma merda. De repente você fala assim, cara, o que aconteceu nos últimos 20 anos? E eu acho que é muito porque a gente é tragado por uma rotina. Eu acho que é o capitalismo tragando a gente, sugando a nossa alma, né? Então assim, tá, beleza, o capitalismo tá aí, você pode ser mais engajado para lutar contra, o que for, mas ele tá ali. E você vai ter que viver apesar disso. Então, tipo, pô, se permite fazer coisas fora disso. Tipo, nem todo hobby tem que ser para ganhar dinheiro. Sim. Que isso é uma cobrança que tem, que a galera mais nova tá tendo muito. Que, tipo, o cara que gosta de desenhar, já é cobrado que tem que ganhar dinheiro desenhando. O cara gosta de música, já tem que fazer um canal do YouTube e bombar. Toca com seus amigos, toca em casa sozinho, nem grava. Faz pra você. Foda-se, sabe? Então, eu acho que é muito disso. Sim. Você vê, né? Falou que não era profundo, você já falou várias coisas profundas aí. A vida é exatamente tal como a questão que eu já até falei com o Flávio hoje ainda, né? E tô convidada lá. Meu, que bom que a gente fez esse canal. Porque aqui agora, a gente fica ansioso, a boa ansiedade. Pô, conheceu o Carlos, conheceu o André, pô, não sei o quê. É uma animação. Uma animação. Uma psicóloga negativa. Não é ansiedade, é excitação. Excitação. E aí você tá aqui agora e tá num ambiente bom, respirando legal, conversando legal, trocando uma ideia, prestando atenção, né? É bom isso. É bom. O olhar da vida seu é esse. Exato. Isso, merda, eu sou muito viciado no celular. E, putz, às vezes na pandemia mesmo, comecei a falar, antes da pandemia, quando eu comecei a morar sozinho, eu comecei a fazer um negócio, tipo, pelo menos uma vez por semana, vou ver um filme. Porque eu nunca fui de ver muito filme quando era moleque, quando era na infância e tal. Então hoje tem muito filme que eu tenho vontade de ver e eu nunca vi, porque eu nunca parei pra ver. Aí eu falei, não, deixa o celular carregando no quarto e vou ver um filme. E não vou ficar no Twitter comentando filme, sim. mandando pro amigo, pô, não sabia que tinha essa cena. Não. O celular vai ficar lá e eu vou ver o filme pra mim. Sim. E pronto, que nem fazia antigamente, sabe? Então eu acho que é muito disso, assim, porque eu não sou uma pessoa com religião. Não tenho religião nenhuma. Então eu acho lindo quem consegue usar a fé pra preencher. Porque todo mundo tem um vazio existencial de alguma forma. Sim. Eu não tenho isso e não conseguiria ter porque não tenho fé. Tenho fé, mas não espiritual. Mas eu tenho uma parada de viver a vida, sabe? Viver, e não viver a vida, vou escalar o Everest, não, né? Calma, fazendo as coisas que eu quero fazer na minha toada, conhecer gente legal, fazer coisa legal. Você chamou hoje pra entrevistar, vamos lá, vai ser legal. Sabe, essas coisas, hoje eu vou sair, vou pro aniversário de uma aí você faz uma coisa legal, porque assim, quem é legal que nem você, quem é humilde assim, que nem você e tal, faz sem perceber. Aí você fala assim, vou atender o cara.
puxa, isso é uma coisa tão legal, meu. Pra você pode ser nada porque você é um cara do bem e tal, mas pra gente, tá vendo? Poxa, Eu sei. o cara vem, poxa, sabe, tirar o horário dele pra vir conversar com a Eu gente. sei porque no podcast é a mesma coisa. É. Pô, a gente conseguiu. Tá vendo o que eu tô falando? Cara que vai. Pô, o Márcio Seixas foi dar entrevista pra gente, né? Numa boa. Pô, ele foi na minha casa um dia gravar um negócio. Sim. Pô, que legal, cara. Um monte de gente, um monte de editor. Porque eu tá nesse meio dos quadrinhos, eu sou fã de gente que a maior parte das pessoas numa vida, na rua. Não é sem exagero, porque, por exemplo, estamos falando de Márcio Seixas, olha quantas vezes ele falou dele aqui, mas assim, você é de uma total outras gerações do que eu. Sim. Eu tá aqui do lado do Márcio, e não é desmerecendo você, talvez eu não consiga fazer. Porque é uma outra coisa, Eu fiquei cara. nervosíssimo a É uma primeira outra vez. coisa. Fiquei nervoso. Agora você imagina eu. Então, pô, o Eu cara tô com que faz 56, você O imagina cara que eu. faz a voz do versão brasileira é Mitch Richards. Se você não viu, eu recomendo você ouvir o podcast que a gente fez com ele, que ele fala muito das narrações que ele fazia pra Disney. Sim. Do Fantástico da Disney. Aí ele faz pra gente. Mas teve muita gente, editores de quadrinhos, o JP Martins, é o cara que editava todos os tipos de... A hora que eu tava vendo você, eu vi o JP Martins lá, falei assim, JP Martins é o cara que me manda o WhatsApp hoje em dia. sim, Cara, sim. Como? É muito, né, cara? É muito. Como que um cara Você que sabe o que eu tô falando, é sim, muito. Lilian Mitsunaga, não sei se... Sim. Pô, eu tava olhando lá, eu tava lendo lá algumas coisas lá, falei assim, É uma olha pessoa que eu sei que quem não leu o quadrinho no Brasil não faz a menor ideia de quem seja. É um nome que eu cresci vendo em todos os gibis. Todo gibi que eu li tinha a letra dela lá. Sim. Pô, hoje eu venho num evento e a Lilian me vê e fala, ô Carlos, caralho, cara. No seu descritivo do site, a gente ouve uma coisa, eu sigo você, que lá não dá pra você vendo quem saiu, eu sigo você de outra situação, né? Tem até curiosidade de saber qual que é o descritivo que você viu, que a gente mudou algumas vezes. Não, é que no site agora, se você olhar o site agora, como a gente olhou pra analisar uma questão lá, eu fui falando pro Flávio, olha esse nome. Talvez não é a mesma praia, né? Às vezes é uma coisa. Falei, cara, tem umas coisas aqui com uns nomes e uns sobrenomes aqui, que eu falo assim, caramba, meu, entendeu? Quer dizer, você fala, poxa, e é isso, né? Acaba sendo isso. Muito legal. Então é muito legal, muito diferente isso aí, né? E essas pessoas, hoje você ter esse contato e tal, é muito... Eu editar um texto do JP Martins, Então, é isso que eu tô cara que falando. é o editor, sabe? Sim. Caralho. Não é desmerecendo a gente, não é isso, é longe disso, é mas pelo contrário, é exaltando esse outro, né? Você tá exaltando junto. Eu tenho uma parada que isso é uma coisa minha também. Quando a gente vai nos eventos na Comic Con, a gente sempre vai nas Comic Con, que é interaja com seus ídolos. Tipo, pô, você tem um ídolo. Eu tenho um monte de ídolo que morreu há séculos. Mas eu tenho ídolos que estão vivos, que eu posso ir lá e falar com ele no evento. Por que eu não faria isso? Sim. Eu posso ter uma troca com um cara que é um cara que eu admiro. Ou uma mina que eu admiro, uma pessoa que eu admiro. Por que não? Sim. Tá lá. Eu vou esperar morrer pra fazer uma homenagem? Não. Tá doido, cara. Inclusive o tanto de artista que eu admiro, que infelizmente já faleceu, e eu tive o prazer de tocar a mão, de cumprimentar. O desenhista Carlos Pacheco, que é um desenhista espanhol impressionante, entrevistei ele. Kevin Conroy, que fazia a voz do Batman lá fora. Sim. Eu fui numa Comic Con no Canadá, agradeci ele pelo trabalho dele. Ele provavelmente, deu 5 minutos, não lembrava mais que eu existia. Mas, porra, eu tive uma interação com esse cara, sabe? Pra mim é tipo um cara que na Renascença cumprimentou o Da Vinci, Sim, sabe? sim. Eu nunca vou cumprimentar o Da Vinci, mas eu vou cumprimentar o Márcio Seixas, vou cumprimentar o Ivan Reis. Sim. Vou cumprimentar esses caras que estão aí, que fazem uns trabalhos que eu sei que no futuro as pessoas vão falar de como aquilo foi marcante. Pô, tá aí. Conversar com os E caras. você tem esse prazer porque é um cara que construiu. Sim. Ele não acha que construiu. Ele não tem um potencial a ser atingido. Ele construiu. Você tá ali dando na mão. Exato. Não tem problema. Exato. Bom, falar em dar mão. Tô esticando demais. Não, que esticando demais. Isso, eu queria ficar aqui mais tempo. Gente, olha, é um prazer essa figura aqui, nossa, sensacional, simpático pra caramba, ajudando o canal. Também um abraço pro Cris Palmanelli, que a gente não esquece das pessoas aqui, tem gratidão total. É isso. Bom, muito obrigado. Até a próxima, você, gente. Ó, nosso olhar. Sucesso. Valeu. You're a superhero.